Boa noite, irmãos. Queremos então cumprimentar todos vocês já no início do nosso culto noturno, a transmissão. Que o Senhor abençoe com as palavras cantadas, a palavra lida, a palavra pregada. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado através de tudo que fizemos nessa noite, nós aqui, a equipe reunida, e vocês, cada um nos seus lares, tá bom? Como eu tenho falado já em várias programações, pastor Rafael também. Bom, separa um momento, chama todo mundo para ficar junto à mesa, chama todo mundo para ficar no sofá, todo mundo pare agora o que estiver fazendo e vamos louvar ao nome do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor abençoe cada lar, dando do alimento, dando a cada um de vocês, tá bom? Daquilo que é necessário para a nossa vida, para nós mantermos a nossa saúde. E louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem feito por nós até hoje. Então, eu ainda estou sem meu retorno aqui, mas já verei as pessoas que estarão assistindo. E no final, eu fiz hoje pela manhã, foi tão bom cumprimentar vocês. E também vejo de vocês as mensagens que vocês deixaram lá. A gente está com o prédio aqui aberto e alguns fogos estão troando, né? Usando um bom termo cearense aí no nordestino. Mas vamos louvar ao Senhor. Que maravilha é juntos estarmos aqui. Então, de início, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 9. O Salmo de número 9 é um salmo de ações de graças. Vamos então louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito? Vamos lá? Salmo de número 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Salmo de ações de graças. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçaram e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentaste e julgas retamente. Repreende as nações, destrói os ímpios e para todos sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas serão perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua própria memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com retidão, com justiça, e administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás. Porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, ó Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para dar às portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de frustrar-se perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Então, que nós nos alegremos do Senhor, que não desampara ao oprimido e que julga todos aqueles que perseguem os pobres, que perseguem os oprimidos, que são contra a palavra do Senhor. Então vamos fazer uma oração. Em seguida eu chamo a equipe que vai nos ajudar nessa noite a louvar o Senhor nosso Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelo salmo que já temos lido, pelos irmãos que já estão assistindo, aqueles que ainda entrarão.
Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a louvar mais um pouco o Teu nome. Somos gratos a Ti por tudo que Tens feito. Então ajuda-nos, Senhor, pela Tua misericórdia, a darmos a Ti o louvor, a adoração que Tu mereces. Muito obrigado. Fica conosco. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ter agora os irmãos que estarão nos ajudando na questão dos louvores. Boa noite, irmãos. Vamos começar louvando nosso Deus com o cântico do hino cantor cristão 376, Firmeza. Chama o pastor para passar aqui nos slides para mim. Hino 366, Firmeza. Irmãos, louvado seja o Senhor pelos cânticos entoados.
E que bênção, irmãos, é podermos... Nós que estamos aqui, eu posso dizer um pouco disso, né? Podermos louvar ao Senhor nosso Deus pelo que Ele tem feito e ao mesmo tempo sonhando, né? Com as bênçãos que o Senhor tem prometido a nós, tanto de que estará conosco nesse mundo até o fim dos tempos, mas também a promessa de que Ele estará conosco em um novo céu e uma nova terra. Então, eu louvo ao Senhor, bom, pela vida de cada um dos irmãos, e quero, nesse momento, chamar a sua atenção para você abrir comigo a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Vamos meditar então a partir do versículo de número 12. Bom, então Isaías, capítulo de número 40, e vamos meditar então para verificarmos como a bênção do nosso Deus, como o nosso Deus maravilhosamente tem estado conosco para nos consolar, para nos guiar, para nos abençoar. Vamos então estar com a leitura do capítulo 40, versículo de número 12 até o versículo de número 20, se o Senhor assim nos permitir. Tá bem? Então, capítulo 40 do livro do profeta Isaías, vamos ler a partir do versículo de número 12. Quem na concha de sua mão mediu na água e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Vamos ficar com esse texto aqui, bem, para refletirmos nessa noite acerca de adoração e criatividade, ou criatividade e adoração, palavras-chave nesse texto para o consolo que Deus inspira nos seus servos. Criatividade e adoração, chaves para o consolo, é o que nós queremos falar para vocês nessa noite. Vamos rogar ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo que Ele nos guie na reflexão da sua palavra. Santo Deus e Pai, eu sou grato a Ti pela palavra que nós lemos. Sou grato a Ti pelos hinos que foram entoados, pelos irmãos que estão se separando do seu tempo, da sua atenção, para agora estarmos juntos em oração, cada um no seu lar, nós aqui na equipe, nos preparando, Senhor, todos os dias, todos os domingos, na verdade, para estarmos na Tua presença, levando louvor, levando a transmissão, levando a Tua palavra, Pai, para os lares dos nossos amados irmãos. Então, continua consolando o Teu povo, continua nos guiando. Pedimos pelos nossos governos, pedimos pelos médicos, cientistas que estão aí atrás de uma cura e rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada homem e mulher. Que Tua palavra console o coração dessas pessoas e que, Senhor, sim, de acordo com a Tua vontade, venha nos dar, Senhor, da Tua misericórdia em estarmos mais uma vez reunidos para glorificar o Teu nome. Fica conosco, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, ou nas 2 semanas anteriores, na verdade, esse é o 3º domingo em que estamos trabalhando no livro de Isaías, nós verificamos o consolo que o Senhor dá aos seus servos,
capítulo 40, versículo 1 e o versículo de número 2. Nos versículos de número 3 até o versículo de número 11, vimos o Senhor levantando 3 vozes, 3 arautos para levar ao seu povo o consolo. O material que nós lemos nas semanas anteriores perguntava ou respondia uma pergunta que está implícita no texto, tá bom? Quer o Senhor libertar o seu povo? Lembrem que o capítulo 40 ele está muito ligado ao capítulo 39 de Isaías. Por quê? Porque no final do 39 é dito que o povo de Deus, o povo de Judá, iria ao exílio, à Babilônia, ao cativeiro. O Senhor falara isso pelo profeta ao rei Ezequias. Bom, então, quer o Senhor libertar o seu povo? Sim, o Senhor quer libertar o seu povo. Reveja os vídeos das suas mensagens do domingo anterior e do domingo, tá bom? Em que trabalhamos primeiramente o capítulo 40, os 2 domingos anteriores. O Senhor quer sim libertar o seu povo. Respondida essa pergunta, pegando os textos dos versículos 1 até o versículo número 11, temos uma outra pergunta a fazermos nessa noite em cima do texto bíblico. A pergunta a ser feita hoje é: pode o Senhor libertar o seu povo? Ele já respondeu que sim, ele quer libertar o seu povo. A segunda pergunta feita pelo texto a nós é: pode o Senhor libertar o seu povo? Ao responder essa pergunta que o próprio texto nos faz de modo implícito, nós queremos destacar a criatividade de Deus e o chamado que Ele dá a cada homem e a cada mulher para adorar o seu nome. E quando nós observarmos a criatividade de Deus e atentarmos para o chamado que Ele nos dá para adorarmos o seu nome, veremos que temos aí uma chave para o consolo que tanto nós precisamos. Bom, mais uma vez eu quero destacar que ao ler o livro do profeta Isaías, nós estamos diante, bom, nesse texto aqui, nós estamos diante de uma poesia. Eu vou agrupar alguns versículos que você vai perceber que tem a mesma temática, que formam um conjunto, e vamos caminhando, observando a resposta que o Senhor dá ao seu povo. Pode Ele, o Senhor, trazer consolo ao seu povo? Então, vejamos o que o texto apresenta para nós. Pode o Senhor, então, trazer consolo? Bom, a resposta dada inicialmente está nos versículos de número 12 até o versículo de número 14, que forma a primeira passagem que nós queremos destacar para mostrar que sim, o Senhor pode libertar o seu povo. O Senhor pode sim libertar o seu povo. Como é que Ele comprova isso? Como é que Ele nos diz que Ele pode sim trazer o consolo ao seu povo? Então, estejamos atentos, irmãos. Que bênção conseguir aqui acessar remotamente. Temos 34 irmãos atentos e, como eu falei pela manhã, eu quero acreditar que cada uma dessas transmissões tem pelo menos 2 pessoas no mínimo assistindo. Então temos em torno aí de 68 pessoas, né? Na verdade 37, que maravilha, em torno de 74 pessoas aí, se o Senhor assim permitir, ouvindo esta mensagem. Vamos lá, pode o Senhor libertar o seu povo? O texto responde-nos através dos versículos de número 12 até o versículo de número 14. Esse texto, ele traz muito um tipo de frase que muitas vezes nós pais ou pessoas que têm uma certa autoridade, nós levamos as pessoas a quem estamos dirigindo. É uma forma didática de tratar as pessoas, para que as pessoas pensem no que estão fazendo. Isso nós chamamos de pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que a resposta já está implícita. Então, qualquer pessoa com um mínimo de atenção, ela é capaz de perceber a resposta para aquilo que está sendo interrogado. Vamos lá? Então, para responder ao povo, pode ou não o Senhor Deus de Israel libertar o seu povo, salvar o seu povo, consolar o seu povo? Deus então nos dá algumas perguntas que fazem-nos pensar. E como já falamos, essas perguntas chamadas retóricas, elas têm o propósito de mostrar que nós devemos estar atentos
ao modo de agir do nosso Deus. Vamos ver que modo de agir é esse? Vamos para os versículos 12 a 14. O texto então diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, todas essas perguntas colocadas aqui, como nós havíamos falado, são perguntas retóricas. São perguntas cuja resposta já está tão claro, mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não temos a atenção necessária para percebermos o que Deus está fazendo. Interessante. Deus está agindo por nós, Deus está agindo em nós, e às vezes nós não temos a atenção ou não damos a atenção necessária para entender o mover de Deus, o agir de Deus na minha e na sua vida. Como então o texto nos mostra o agir de Deus? O texto nos mostra o agir de Deus pela sua criatividade. Deus então está tomando de vários elementos do dia a dia daquele povo para mostrar que Ele é o Criador. Veja como nós podemos pensar um pouco sobre a criação do Gênesis, capítulo 1 e capítulo número 2, de maneira poética, de maneira metafórica, de maneira figurada ou ilustrada. Deus então pega elementos aqui do dia a dia da humanidade, do dia a dia daqueles homens, para mostrar como Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E lembrem algo muito importante: quando o Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, céus e terra é uma maneira no pensamento hebraico de dizer o que nós chamamos modernamente de universo. O texto lá não está focalizando apenas o planeta Terra, esse pontinho azul, tá bom? Esse planeta na terceira posição do sistema solar. Ele não está mencionando apenas o planeta Terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas está mostrando que o Deus de Israel, Ele não é um Deus que está limitado às fronteiras políticas e geográficas de Israel ou de Judá. O Deus de Israel, por assim chamar, é o Senhor de todo o universo. Daí ele vai mostrar como que alguém que está em uma construção, o poder imenso desse Deus de criar o mundo, de criar a realidade, de trazer a existência, tá bom, para esse mundo que ele está criando. Como é que ele trabalha isso? Então, note as formas que nós temos aqui, tiradas de metragem ou da medição que os homens podem fazer, tá bom? O texto, como ele é poético, eu já mencionei que ele trabalha várias perguntas retóricas, que são perguntas que nós já devemos ter a resposta, mas às vezes a falta de atenção faz com que nós estejamos como que crianças que não estão entendendo aquilo que está sendo mencionado. Mas perguntas retóricas, acordem, prestem atenção. E ao prestar atenção, veja a grandeza ou a criatividade de Deus aqui. Por quê? Porque ele vai usar o que nós podemos chamar de paradoxo. Eu já mencionei que ele vai tirar aqui nesses 3 primeiros versículos a ideia do sistema de metragem da época, e ao mesmo tempo ele vai aplicar esse sistema de metragem para coisas que são impossíveis para o homem calcular. Como é que Deus faz isso? Olha a criatividade de Deus nos chamando a atenção para adorá-lo. Então o texto diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Estão vendo aqui? Nós temos um paradoxo. Por quê? Como é que se mede as águas que existem e como é que se mede os céus que nós vemos? Mas o texto para chamar a atenção a esse Deus que responde ao seu povo: sim, eu posso consolá-los, eu posso livrá-los, porque eu sou o Criador. E a maneira dele mostrar isso para nós é:
Veja o seu sistema de cálculo, veja o seu sistema de medidas, veja o seu sistema de metragens. Bom? Então, nós medimos as coisas para conhecer, nós medimos as coisas para termos poder sobre aquilo que estamos comprando, aquilo que estamos adquirindo. O sistema de metragem, então, tem essa ideia, essa importância do seu uso. Bom, você vai comprar um terreno, você, por exemplo, vai comprar uma peça de tecido, você então vai comprar determinada quantia ou pesagem de alimento para consumir, está vendo? Então o sistema de metragem é algo que Deus está tirando do dia a dia para o seu povo e está chamando atenção. Vocês acham que podem medir? Vocês podem tomar com poder ou posse de coisas que vocês podem medir? Então deixe-me mostrar o que é que eu posso medir. Deixe-me mostrar aquilo que eu posso medir e eu tomo posse, eu mostro como isso me pertence. Será que isso não responde à pergunta: pode o Senhor nosso Deus nos consolar? Pode o Senhor nosso Deus estar conosco? Vamos ver mais um pouco, diz o versículo de número 12 ainda. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas, ou em peso, é uma outra expressão que podemos encontrar, e os outeiros em balança de precisão, aquilo que o homem é incapaz de medir, o Senhor conhece muito bem. O sistema de metragem, invenção humana, para que o homem possa dominar a criação, a natureza, possa desenvolver o comércio. E Deus está mostrando aquilo que vocês usam para dominar o mundo. Eu sou capaz de mostrar e de medir coisas que vocês são incapazes de medir. A criatividade de Deus respondendo para nós: sim, eu posso livrar o meu povo, sim, eu posso consolar o meu povo. O versículo de número 13, ele sai agora um pouco dessa questão da metragem, de mostrar essa ideia que se nós podemos medir algo, nós adquirimos. O Senhor está mostrando que Ele mede toda a criação, que Ele mede todo o universo, porque o universo lhe pertence. O versículo número 13 agora nos chama a atenção para um outro formato, tá bom? Ainda com perguntas retóricas. E lembra da importância da pergunta retórica? São respostas que nós já temos. Mas o uso, a importância da pergunta retórica é: você está atento àquilo que está sendo perguntado? Eu sei que você tem a resposta, eu sei que você pode apontar o caminho, mas a questão é: você está atento àquilo que Deus está realizando? Então vejamos o versículo número 13 agora. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Sai da ideia da metragem e agora entra na questão do bom andar, do conselho, da inteligência. Se Deus tem todo esse poder de medir a criação, quem foi que ensinou isso a esse Deus? Quem foi que deu a Deus a capacidade de metragem e de conhecer o mundo? A resposta é clara: ninguém deu isso para Deus, porque o Senhor é o próprio Criador. Não é apenas aquele que mede toda a criação, Ele é aquele que está por trás de toda a criação. Ele é a mente sábia que está por trás de cada milímetro, ou nanomilímetro, ou qualquer outro tipo de metragem que nós venhamos a utilizar. Seja para calcular aquelas coisas microscópicas, sejam aquelas coisas tão enormes como as galáxias que estão distantes uns dos outros. Quem foi que ensinou isso para o Espírito do Senhor? O texto então continua dizendo: com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda da justiça ou do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, o grupo de perguntas retóricas aqui trabalha com duas áreas de conhecimento humano: a metragem e agora a capacidade de aconselhar alguém a fazer alguma coisa. Quem foi que ensinou Deus a medir o universo? Quem foi que o aconselhou a agir de uma ou de outra forma? A pergunta: ninguém. Por quê? Porque Ele é o único autossuficiente. Criativamente, o Senhor nos chama a atenção para lembrarmos disso. Muitas vezes nós perderemos o controle das rédeas da nossa vida, da direção da nossa existência, e nós não saberemos qual é o próximo passo a dar. Nossos planos serão frustrados.
nossas economias poderão ser tiradas. A nossa perspectiva de futuro pode ser perdida. Qual o próximo passo a darmos? Quem pode nos consolar? Quem é capaz e deseja estar junto do seu povo para o abençoar, para o consolar? Aquele que mede o que não pode ser medido pela criatura. Aquele que não precisa de nenhum conselho, porque ele é autossuficiente. Então Deus nos chama para adorar a Ele, que criativamente criou todas as coisas. Se você observar comigo agora, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 17, nós temos uma outra forma do Senhor chamar a atenção do seu povo. A primeira forma para mostrar que Ele é capaz de consolar a mim e a você foi tirado do cosmos, foi tirado do universo. A partir agora do versículo de número 15 até o versículo número 17, Deus chama a atenção do seu povo para a resposta daquela pergunta que sempre pode bater na nossa porta do nosso coração. O Senhor é poderoso para lidar com a minha dor? O Senhor realmente é maior do que a minha frustração? O Senhor realmente tem o poder de transformar o luto em alegria, a desesperança em grandes expectativas? Tem esse Deus poder para isso? A resposta agora vai ser dada observando o que nós podemos chamar de geopolítica, ou organização política das nações. Não é isso que acontece? Pois é, tanto a natureza nos impressiona, pode nos causar um deslumbramento a ponto de ficarmos sem saber o que fazer. Talvez você tenha sido surpreendido aí pelas notícias, lá da nuvem de gafanhotos, de terremotos em alguns lugares, ou então de uma grande nuvem de poeira que poderia estar se aproximando das Américas. Então nós ficamos deslumbrados, para não dizer aterrorizados, pelo que a natureza pode fazer. Mas o Deus que é capaz de te consolar é o Deus que domina todas essas coisas. E uma segunda área que sempre aflige a meu coração e ao seu coração é o que as grandes nações, o que as grandes potências podem fazer. Naquela época, se você pensar um pouco, a época em que o profeta Isaías viveu, foi um período de grande conturbação, de grande alvoroço político naquela região. Temos, por exemplo, a Síria dominando, temos, por exemplo, o Egito querendo dominar, e temos o Reino do Norte, Israel, fazendo manobras políticas para associar com um ou com outro, e todos esses três grandes países apontando, direção de armas, seus exércitos, para o Reino do Sul, o Reino de Judá. O que poderia o rei Ezequias fazer? O que poderiam os demais reis lá do Reino de Judá fazer diante de tão grandes potências que estavam ali tentando dominar esse pedaço de chão, esse pedaço de terra que estava num lugar estratégico? Bom, a Síria não faz mais nada, o antigo Israel não existe, o Egito não é mais a grande potência que traz admiração e terror ao coração das pessoas. Temos um mundo com várias formas de tentarmos apontar as nações que podem trazer algum tipo de desconforto a nós. Poderíamos pensar naquela velha expressão, pegando os países do mundo, dividindo eles entre capitalistas e comunistas. Poderíamos pegar o Ocidente, confrontar com o Oriente ou com as potências islâmicas. Poderíamos pegar a divisão dos países, como por exemplo a Coreia do Norte, como o Paquistão, como aqueles países que têm desenvolvido já a tecnologia atômica e fazem-nos medo sobre o que aguarda o amanhã. A questão é, não falta no nosso coração razão para nós estarmos atemorizados. E é só você, por exemplo, vai para um serviço de streaming, como Netflix ou qualquer outro lugar em que você pode assistir, você vai perceber a quantidade de filmes que nós podemos chamar de distópicos. Sabe o que é isso? São filmes, são literatura, são produções artísticas que mostram a ansiedade do coração humano diante do que as nações podem fazer. É possível uma guerra biológica dizimar a vida da Terra? É possível uma guerra nuclear dizimar a vida da Terra? E quem está sob o controle dessas tecnologias? Grandes nações que
colocam sobre pequenas nações, sobre o homem comum da roça, se parar um pouco para pensar, um terror enorme. Quem são os grandes países que detêm, por exemplo, o petróleo produzido nesse mundo? Quem são os países que têm os vários tipos de combustíveis como meta da sua indústria? Esses países mandam e desmandam na economia global. Isso te causa medo? Deve causar, de certo modo sim, para mostrar a sua pequenez. Mas esse medo não pode dominar a sua vida. Por quê? Porque aquele que pode te consolar é aquele que está descrito a partir do versículo de número 15, com as seguintes palavras: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Há duas maneiras de falar dos países aqui. Primeiramente, as nações, que em confronto com a expressão as ilhas, nós temos os países tanto os continentais como os países que estão em ilhas. Tá bom? Temos então países em ilhas e temos países em continentes. Qualquer que seja, tá bom, a localização desses países e o que eles venham a fazer, eles têm grandes exércitos, eles dominam o comércio, eles têm as maiores tecnologias para guerrear, os melhores estrategistas. O que é que eles podem fazer? Deus diz: não tema, porque cada um desses países, sejam em ilhas, sejam em continentes, eles não passam para mim como um pingo que cai de um balde. Isso não é de se admirar, porque quem está falando isso é aquele que pode te consolar e pode me consolar. Quem está falando isso é quem anteriormente nos mandou olhar para toda a criação e disse: vocês podem fazer a letragem disso daqui, vocês podem calcular, vocês podem realmente saber com precisão quantos grãos, quantas estrelas nós temos em todo esse vasto universo? Perguntas retóricas que querem nos chamar a atenção. A resposta já é dada: ninguém, Senhor, pode fazer isso. Então, com a sua criatividade, o Senhor nos chama para adorar o Senhor do cosmos, o Senhor do universo. Mas com criatividade, Ele também nos chama para adorar o Senhor das nações, o Rei das nações, como está lá no Cântico de Apocalipse. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Porque todas as nações não passam para Ele como um pingo que cai do balde. Não temos mais perguntas retóricas, mas temos declarações certas do que Deus pode fazer. E a pergunta que fizemos no início: o Senhor pode consolar o seu povo? Ele pode consolar o seu povo, porque Ele é o Senhor do cosmos e porque Ele é o Senhor das nações. O texto continua dizendo então, tomando um pouco a direção da geopolítica e caminhando um pouquinho para o sistema de adoração. Então peguemos: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Esse Deus é tão grandioso que, pegando todos os cedros do Líbano e todos os animais que estão lá, eles seriam suficientes para prestar a adoração devida ao nome desse Senhor? Vamos tentar pegar um equivalente moderno. Tente imaginar pegarmos todas as árvores da floresta amazônica e todos os animais que estão lá. Será que, pela dimensão do que a floresta amazônica é e pela biodiversidade que aquele lugar tem, será que ali haveria madeira e animais suficientes para serem apresentados em holocausto, em adoração ao nosso Deus? Não. Então é esse mesmo Senhor cuja adoração nós não podemos chegar à perfeição de adorá-lo, a apresentar para Ele um culto real, um culto devido. Porque o que acontece? Estamos num mundo caído. Talvez você esteja com dores agora e a dor não deixa com que você preste atenção no que está sendo falado. Talvez seja a preocupação, final de mês, como é que vai ser o sustento do mês que vem, temos conta para pagar, e aí como é que vai ser se a cidade está fechada, se o comércio está parado, como é que nós vamos fazer, Senhor? Mas através de perguntas retóricas para mostrar que Ele é o Senhor que manda no cosmos, e agora através de afirmações do que Ele é e pode fazer com as nações, Ele diz para mim e para você: eu posso consolar o meu povo, eu posso consolar o meu povo.
texto termina mais uma vez chamando atenção para a questão geopolítica. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Interessante a ligação que esse texto tem lá com Gênesis, tá bom? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, não tinha vida sobre aquele pedaço que Deus já havia criado. A vida já seria criada por Deus. Mas vamos lá, as nações são para com Deus com o mesmo estado anterior à vida existir. Que coisa linda é saber que o nosso Deus é poderoso e está sobre todas as nações, está sobre toda a criatividade. Como que encerrando, tá bom? E quebrando também um pouco a lógica do que vem sendo apresentado, nós temos a última parte desse texto que nós estamos apresentando, pegando os versículos 18 até o versículo de número 20. Okay? Então, o Senhor é poderoso para consolar o seu povo? Sim, Ele é poderoso porque Ele é o Senhor de todo o universo. O Senhor é poderoso para consolar o seu povo? Sim, porque Ele é o Senhor de todas as nações. O Senhor é poderoso para consolar o seu povo? Sim. E a resposta vem sendo dada através de que Ele é maior do que os deuses das outras nações. Versículo de número 18. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Lembra? Mais pergunta que você já tem resposta. Por que se faz uma pergunta que eu já tenho uma resposta? Para que eu preste atenção no que está sendo perguntado. Para que eu preste atenção para a resposta que eu já tenho. Ninguém pode comparar-se ao Senhor nosso Deus. Nem a natureza criada, nem as grandes nações, quanto mais os ídolos ou os falsos deuses. Por isso o texto termina dizendo: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O nosso Deus nem é fabricado porque Ele é o Senhor de todas as nações, e nem é um Deus que oscila porque Ele é que tem toda a história em suas mãos. Os ídolos que o povo de Israel poderia ser tentado a colocar na sua frente como um escape para alcançar o consolo durante a época do exílio na Babilônia, não são nada diante do nosso Deus. O texto termina como que mostrando para nós. Talvez você diga: eu não tenho uma imagem de escultura em casa, eu não tenho ídolos. Mas em si o ídolo não é apenas uma imagem ou uma gravura. O ídolo é aquilo que toma de nós culto, veneração, entrega. Na linguagem do apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, nós podemos observar que ele diz: não apresenteis o vosso corpo ao pecado. A linguagem lá é a linguagem de Levítico. O apresentar não é só chegar e mostrar para alguém, não. O apresentar é chegar e trazer como culto, como adoração. Nós podemos adorar o pecado. Nós podemos adorar a materialização do pecado, sabe como o quê? Como a pornografia, como a bebedice, como a glutonaria, como qualquer outra prática que desagrada ao Senhor. Mas há outras coisas que também podem nos mostrar que nós muitas vezes não estamos adorando perfeitamente ao Senhor. Não é errado ter medo. O medo até protege a vida. Mas se o medo dominar a sua vida, você terá um Deus chamado medo. O que é que tem dominado a sua vida? Eu estou dizendo para você que diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, ansiedade, medo, vão bater constantemente no meu e no seu coração. Lembra que a mensagem que nós estamos lendo no livro de Isaías é uma mensagem para o povo que iria para o exílio. Tente imaginar agora como é que esse povo que foi para o exílio, para longe da sua terra, para viver em estado, tá bom, de desterro, estavam fora de suas terras. Um povo que estava fora da sua organização social, política, comunitária. Famílias foram separadas. Filhos foram mortos, pais também foram mortos. Em uma situação de desespero como Israel do exílio viveria, o Senhor está mostrando
que nem a natureza, embora se demonstre para nós grandiosa, e nem as nações que se mostram para nós poderosas, nem muito menos aquilo que pode aparentemente diminuir um pouco a nossa dor, como as drogas, como o pecado. Tudo isso é ilusão, porque aquele que é grandioso é o Senhor Deus de Israel. Aquele que governa as nações é o Deus de Israel. Aquele que pode satisfazer realmente a sua vida é o Deus de Israel. Lembram da pergunta feita anteriormente? O Senhor pode salvar, consolar o seu povo? Resposta final: sim, o Senhor pode consolar o seu povo, porque Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor das nações, e Ele é Deus acima de todos aqueles que queiram trazer para si o nome de Deus. Ele é Deus dos deuses, Ele é Rei dos reis, e Ele é Senhor dos senhores. Se nessa semana o desespero bater na sua porta e você não souber o que fazer, lembre-se disso. Lembre de clamar para aquele que criou o mundo, o universo, e tem tudo na medida de suas mãos. Lembre de clamar àquele que permite que as nações que estão aí estejam no poder. E da mesma como aquele dominou e liderou e guiou o andar da história no passado, o Senhor continua sendo o Senhor da nossa história. E lembra que Ele é maior do que tudo aquilo que eu e você possamos colocar como alívio, como realização, como veneração em nossa vida. Ele é aquele que merece de nós toda a adoração. Criatividade de Deus, no texto de Isaías, nos mostra vários motivos para adorarmos. E quando nós o adoramos da maneira que convém, nós recebemos de Deus razões para termos o consolo, experimentarmos o consolo que Ele traz para a minha e para a sua vida. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de todos vocês. Se possível, André, se pudesse ligar aí rapidamente, só para a gente poder ver. Que maravilha, irmãos, 43 pessoas online agora, bom, ou visualizando. Então vamos pensar aí, mais uma vez, na multiplicação. Por 2 nós teremos umas 86 pessoas presentes para nós podermos adorar juntos a presença do nosso Deus. Então que maravilha. Deixa eu rapidamente só ver alguns nomes aqui, se aparecem alguns comentários. Bom, não pude falar do nome de todo mundo hoje pela manhã, mas que bênção, irmãos, viu? Então, irmã Vaniquias, que Deus abençoe. Olha só, irmã Maria Diogo, irmão Hélio, muito obrigado, irmãos, todos vocês, que o Senhor esteja abençoando. Cleidinha, a irmão Claudivan, com sua família, que maravilha, meus irmãos, tá bom? Olha só, Kleber estão aí, que bênção, lembrança a toda a sua família, viu, Clairton? Que maravilha, irmão Luciano, irmão Damião, gente, que maravilha, irmã Cleuma, é uma bênção ver todos vocês, Juninho, bom, olha aí, nosso irmão João, irmã Ednete, que bênção, meus irmãos, que bênção é podermos estar juntos aí para adorar o nome do Senhor. Então lembrem disso, busquem consolo naquele que é o Senhor do universo, Senhor das nações, e é maior do que os ídolos das nações. Bom, que o Senhor esteja abençoando a todos vocês. Gerlane, Valdísia, Tenil, Karen, Valtiberg, André, David Leidson. Que bênção, irmãos. Vamos então agradecer ao Senhor pela sua vida e pedir que Deus continue nos guiando para a honra e glória dele. Amém? Santo Deus e Pai, louvamos o teu nome porque podemos, Senhor, glorificar-te, porque o Senhor consola o nosso coração. O Senhor nos mostrou que está sobre a criação, está sobre a organização política dos homens, está sobre os falsos cultos. O Senhor é Deus sobre todas essas coisas. Então, Pai, que sabendo disto, nós experimentemos o teu consolo, experimentemos a força que o Senhor nos dá para vencermos nossas dificuldades, nossas tribulações, e que brote dos nossos lábios verdadeiro louvor e, Senhor, verdadeira adoração em tudo o que fizermos. Seja com teus servos no restante, Deus amado, desse mês, e muito obrigado porque o Senhor esteve conosco nesse primeiro semestre de 2020. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperaram para o nosso bem. O Senhor tem estado conosco, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. O Senhor tem nos alimentado, mesmo quando nós não sabemos que vamos colocar no fogo amanhã.
Muito obrigado, Senhor, pelo teto que tem colocado sobre a cabeça dos nossos irmãos. Muito obrigado pelo consolo familiar que nós temos. Há tantos que têm menos do que nós. E queremos te glorificar pelo que nós temos. E também nos colocar em tuas mãos para sermos canais de bênçãos para aqueles que têm menos do que nós. Nos abençoa e fica com teu povo no início desta semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção esteja sobre nós. Que o amor, teu amor, que a consolação do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo guie todos nós, o teu povo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite. Que o Senhor abençoe o seu povo.